wants me to switch to English, so... Não. Não? Posso ficar em português. Em português? Não Ok, temos como quiser. ninguém de inglês na É boa. como quiser. É? Pode ser. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado desde já pelo convite das jornadas. É com grande satisfação e gosto que tento aqui fazer aqui uma pequena apresentação da visão que, pelo menos, tenho na empresa. Portanto, vamos então iniciar aqui a apresentação baseada no que diz respeito à questão da eficiência. Abordarei um bocadinho aqui a empresa, as interconexões com a universidade, o que é a inovação e desenvolvimento, a sustentabilidade das empresas, eficiência, o aquecimento global, alguns casos de estudos e umas notas de texto finais para isto é uma visão geral da empresa, fotografia aérea. Hoje em dia já está um bocadinho diferente porque existiram alguns projetos de fotovoltaico e, portanto, já existem alguns painéis espalhados. Portanto, só para terem aqui uma noção, aqui é o porto de descarga de granéis sólidos. Temos aqui os silos onde recebemos esses granéis sólidos, nomeadamente de grão de soja, colza, outras oleaginosas. Temos aqui a armazenagem de bagaço para extração, aqui a fábrica de biodiesel, preparação e extração dessas oleaginosas, o parque de tancagem, os edifícios de a manutenção e o edifício de utilidades. Conseguem ver aqui vagões de biodiesel que enviamos para a refinaria. Basicamente é um bocadinho aqui o overview da empresa. Portanto, a Iberol tem uma unidade de extração de oleaginosas, pode obviamente fazer vários tipos de oleaginosas, mas os principais é soja e colza. Teve a primeira unidade de biodiesel em Portugal e com uma capacidade de 120 toneladas ano, tem 75 profissionais e obviamente que estes são os nossos contactos, mais ou menos localizado ali perto de Alverca, Vila Franca de Xira, para quem não conhece. Não vou perder muito tempo aqui com a evolução histórica da empresa, mas nasceu em 1967. Em 2004 teve a primeira certificação nos estándares internacionais de ambiente e qualidade. Aqui com um congresso mais, jornadas um bocadinho mais sobre a sustentabilidade. Em 2012 fomos primeiramente certificados pelo ISCC sobre sustentabilidade, portanto, principalmente a questão do biodiesel, não é, que nós fazemos. Fomos adquiridos por uma empresa de capital de risco. Em 2016 fizemos uma parceria com a TMB para podermos conseguir transportar granéis sólidos desde o nosso porto fluvial até aos nossos silos. Em 2022 fizemos um parque fotovoltaico de cerca de 1 megawatt para poupar energia elétrica. Estamos a falar de 1 megawatt que tem um autoconsumo na empresa cerca de 11%, ou seja, toda a nossa energia elétrica que consumimos, este parque de 1 megawatt consegue poupar cerca de 11%. E este ano, em 2025, já estamos a pensar num segundo parque de fotovoltaico para mais 1 megawatt, para ver se conseguimos chegar aos 20% de redução de energia elétrica. E, portanto, tornando mais sustentável a empresa no que diz respeito ao seu consumo. Algumas conexões com a universidade. Portanto, entrei na empresa em 2007. Portanto, orientei várias teses, uma de doutoramento e várias de mestrado. Como vocês podem ver ali, posso fazer meia culpa, mas não está ali a engenharia do ambiente, não sei porquê, portanto gostava de ver, mais tarde ou mais cedo, mas gostava de ver, portanto, pronto, talvez parte de meia culpa pela comunicação da falta dos temas, mas pronto, para a próxima terei mais cuidado e, portanto, ver se... Porque nós fazemos muitos trabalhos sobre ambiente e por isso terá, obviamente, ao vosso curso, que certamente terá uma mais-valia. Portanto, desde essa altura, cerca de 45, mais ou menos em média 3 por ano.
Este ano estão a realizar-se mais 3, portanto chegamos às 48. Participações em projetos internacionais, muita promoção também de estágios de verão, ou estágios de curta duração, como nós designamos, com várias entidades, não só o técnico, mas outras entidades. Desde 2015 também promovemos isso, e portanto daí a interação entre a universidade e os alunos, para que também os alunos tenham adquirirem alguma parte de trabalho. Ora, inovação e desenvolvimento. Nós podemos ter várias definições para inovação e desenvolvimento. A inovação toca ou roça um bocadinho 3 vetores: a questão da valorização que trará, obviamente, à empresa, o poder solucionar que tem dos problemas, uma parte mais nova, não significa nova para o mundo, mas pode ser nova para a empresa. Portanto, poderá ter várias definições, desde um catalisador para a diferenciação no mercado, desde, obviamente, criar conceitos para um modelo de negócio, mas para mim, principalmente, é a sustentabilidade da empresa, porque sem inovação a empresa não se consegue manter perene ao longo do tempo, portanto será sempre difícil. Por isso eu faço aqui esta referência, que a empresa é um organismo vivo, não é? E que tem de se reinventar ela própria para sobreviver, porque o mercado está constantemente a mudar, as leis estão constantemente a mudar, as próprias pessoas e as próprias necessidades estão constantemente a mudar, e portanto a empresa tem de se mudar constantemente, porque senão, se fica estagnada, para. A ferramenta ideal para isso é a inovação, portanto daí a questão da empresa manter também o seu departamento de inovação e desenvolvimento, porque também tenta ver se pelo mesmo se consegue focar nesta perenidade. Como viram, a empresa tem 58 anos e, portanto, o que significa que ainda está perene e ainda se mantém perene, daí que estas árvores anciãs, e, portanto, a sustentabilidade da empresa. Mas sustentabilidade do que é? Portanto, vocês falaram na questão do tema da sustentabilidade, e muitas vezes o que acontece é que quando um mortal ouve em sustentabilidade pensa logo imediatamente em ambiente. E aqui a questão da engenharia do ambiente. Portanto, a sustentabilidade não roça só a questão do ambiente. A sustentabilidade, obviamente, foca estes 3 pilares importantes e estratégicos. Quando eles juntam ou tocam, portanto, a parte ambiental e social, obviamente temos questões mais do forro político, como a questão da legislação, como a questão do desenvolvimento público, e obviamente esse awareness que é necessário para que esse público tenha. Já passei. Na parte social e económica temos, obviamente, a parte da empregabilidade. Para isso, obviamente, as empresas são extremamente importantes, porque se não existirem empresas ou se não existirem empreendedores, também, obviamente, não haverá essa empregabilidade, porque o governo não conseguirá, obviamente, assegurar tudo isso. Hoje venho focar-vos um bocadinho mais esta parte ambiental e económica, que é extremamente importante, não só para a perenidade da empresa, porque, obviamente, a empresa precisa de ter os seus recursos e ganhar dinheiro para sobreviver e pagar aos seus empregados, etc. Mas, principalmente, estas duas são extremamente importantes porque foca e roça muito a questão da eficiência, e daí a questão do título da apresentação, esta questão da eficiência energética e esta questão da parte de eficiência que vai implicar ou vai afetar extremamente a parte do aquecimento global. Portanto, a inovação pode uma panóplia de coisas. Portanto, pode aumentar a comunicação da empresa, pode resolver problemas críticos da empresa, pode atrair parceiros, obviamente, estratégicos para que a empresa, obviamente, consiga prosperar melhor, pode se diferenciar, pode melhorar, obviamente, a sustentabilidade ambiental, económica e social, mas principalmente a inovação que pode trazer é a capacidade da empresa de se adaptar e evoluir ao longo do tempo. E para isso, muitas vezes o que acontece é que, mesmo havendo patentes, podemos pensar que estamos protegidos de alguma forma do mercado, mas não estamos. Portanto, os produtos são muito fáceis de copiar, o modelo de negócio é muito fácil de copiar e, portanto, muitas vezes estamos a ter situação do reverse engineering para poder fazer a própria cópia dos produtos e, portanto, é vital a inovação contínua
muitas vezes aplicado metodologias japonesas como Kaizen, etc., melhoria contínua, etc. O exemplo da Iberol que eu vos dou, portanto, a Iberol é uma empresa que trabalha no mercado das commodities. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os seus produtos são gerais ou são iguais em todo o lado do mundo, portanto existe um standard, existe uma norma na qualidade dos seus produtos, portanto que é vendido em todo o lado do mundo, e por isso, como é óbvio, não existe uma grande vantagem diferencial do negócio. Portanto, a grande vantagem que nós temos de ter temos de ser o mais otimizados possíveis, temos de ter, obviamente, os menores custos possíveis, e por isso temos de ter eficiência nos nossos processos e naquilo que fazemos para que consigamos ter as maiores margens, que já por si são muito pequeninas, por ser uma commodity, portanto temos de ter grandes volumes de negócio para fazer isso, e portanto essas margens são tão pequeninas, portanto mais esmagadas elas ficarem, pior é. Portanto, eficiência é obviamente a palavra que vos deixo aqui. Mas o que é eficiência? A eficiência basicamente é fazer muito com pouco. É o que nós gostaríamos todos de fazer, não é? Fazer muito com pouco. E, portanto, é maximizar o output com o mínimo de entrada. Isto é uma forma muito simples, isto é um rendimento. Portanto, e o que nós procuramos em toda a parte da nossa vida é ter o melhor rendimento possível. Você já tem nos estudos, estudar pouco e ter grandes notas. Espetáculo, isso é que é a eficiência global. Portanto, reduzir o desperdício, obviamente, faz parte da eficiência, portanto, melhorar a eficiência, portanto, minimizar essa necessidade. Otimizar os processos, coisa que eu faço desde que entrei para a empresa, tentar otimizar os processos ao máximo e tentar fazer trabalhos e teses mestrados que obviamente façam essa otimização. Portanto, a eficiência energética, seja a reutilização desses mesmos recursos em eficientes. Se eu fizer mais rápido, mantendo a mesma qualidade, estou a ser mais eficiente e, portanto, obviamente consigo ter mais tempo para outras coisas, e por isso é a chave para a sustentabilidade, a questão da eficiência. Portanto, eu se conseguir aumentar a minha qualidade ou aumentar a minha velocidade de tarefa, estou a aumentar a minha eficiência e reduzindo os meus custos. Por isso é extremamente importante a questão da eficiência. Eu dou-vos aqui um exemplo daquilo que seria se não tivesse havido inovação ou evolução, digamos assim também. No que diz um exemplo da roda, não é? Portanto, nós temos uma roda de 8000 a.C., não é? Feita de pedra, portanto, não só a energia gasta para fazer esta roda, portanto, muito tempo e muita mão de obra para fazer esta roda, faça uma roda em 2013 extremamente leve, acessível, com materiais obviamente duradouros. Portanto, imaginem o que é em 2013 todos os carros têm rodas de 8000 a.C. Portanto, é impensável a energia consumida nesse aspecto. E, portanto, isto trata-se de evolução, trata-se da inovação em cada parte do seu tempo. Obviamente há um shift radical de inovação, mas dentro dessa inovação está aliada a tal eficiência, não só para a produção, como da energia que depois o produto vai efetivamente necessitar. E já Darwin dizia que não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que se consegue adaptar melhor às situações que mudam no nosso ambiente, e por isso cada vez mais nós temos de nos adaptar àquilo que acontece à nossa volta, e o que acontece à nossa volta é um desperdício imenso e um consumo muito grande. Então, vamos entrar na parte do aquecimento global, gelo e estas coisas todas, e portanto o que acontece muitas vezes é a parte ambiental e diz, isto tem a ver com questões, tem a ver com as questões dos greenhouse gases, portanto os gases de efeito estufa, e os gases de efeito estufa é um problema. Sim, é um facto, é um ponto, mas nós temos de pensar para além disso, porque efetivamente grande parte do aquecimento global vem da atividade humana, portanto, principalmente da energia que nós usamos todos os dias. Qualquer coisa que nós façamos utiliza energia. Portanto, obviamente os gases de efeito estufa geram um imbalance, portanto, geram ali uma equação em que aquilo que nós geramos e, portanto, aquilo que a Terra recebe e aquilo que consegue retirar não é igual, e daí a questão também do aquecimento, portanto, facultando, obviamente, esse aumento de temperatura média no
nosso planeta, mas principalmente a geração e o uso de energia, só por si, contribuem diretamente para esse aumento de temperatura na atmosfera. E, portanto, se vocês pensarem em tudo que obviamente requer energia, vai gerar calor, seja aos nossos corpos, seja um computador, seja uma luz, seja uma torre de arrefecimento, seja o que for. Portanto, se pensarem em tudo que obviamente ao gerar energia ou ao consumir energia, temos geração de calor, por muito pequena que seja, mas tudo somado no mundo inteiro vai obviamente fazer com que haja este aumento médio. E portanto, só por si, obviamente, que a energia já justificaria este aquecimento global, claro que considerando ainda a questão dos gases de efeito estufa, pior ainda, porque obviamente faz com que essa energia não seja dissipada. Portanto, temos que nos focar na eficiência energética, portanto, tentar, mais uma vez, com menos fazer mais, portanto, utilizar o menos de energia possível e, obviamente, estar também aliado à questão da redução dos gases de efeito estufa. Só para terem noção, espera-se em 2050 existir 3,4 bilhões de toneladas por ano de resíduos sólidos, portanto, é muito resíduo. Portanto, isto gera, obviamente, e para não falar, obviamente, de outros resíduos, nomeadamente os líquidos e afins, portanto, que nós temos muitos também. Portanto, espera-se, obviamente, preocupações ambientais, com, obviamente, desafios para a questão dos ecossistemas e da parte da saúde humana. Os biocombustíveis podem, obviamente, ser parte da solução, não serão a solução, mas serão parte da solução, porque, obviamente, vão conseguir, muito provavelmente, utilizar esses resíduos, esses desperdícios, para conseguir, de uma forma, reaproveitar em termos energéticos os mesmos. Portanto, este é o papel dos biocombustíveis, é transformarem essas partes orgânicas e esses desperdícios, obviamente, em coisas reutilizáveis e, obviamente, mitigar esse caminho e, portanto, também fazer com que o problema dos resíduos, que hoje em dia é grande, com os aterros a cada vez a já não existir espaço nos aterros, a parte dos tratamentos de efluentes é extremamente complexa, muitas vezes pela complexidade cada vez mais dos próprios produtos a gerar. Por isso, tudo isto demonstra que temos um problema em mãos, que temos, obviamente, uma possibilidade de tentar mitigá-los através dos biocombustíveis. E daí a questão dos biocombustíveis aliados à eficiência. Um exemplo de biocombustível que neste momento nós estamos a tentar olhar, portanto, nós obviamente já fazemos biodiesel, não é? E portanto, esse é um ponto assente, vamos tentar, obviamente, mirar e ter mais. Portanto, estamos neste momento a tentar olhar para a questão do biometano, portanto, através das águas industriais que temos, através dos subprodutos ou desperdícios que nós temos do processo, seja bagaço que não pode ir para a alimentação e, portanto, que muitas vezes vai para resíduo. Portanto, tentar, através desses desperdícios, alguma solução para os mesmos, para quê? Para, por exemplo, substituir o gás natural que nós consumimos e, portanto, utilizar os nossos efluentes e, obviamente, outros desperdícios através da digestão anaeróbia, porque, obviamente, o processo, neste caso, úmido. É uma possibilidade esta digestão anaeróbia, por isso produzir biogás e, por isso, a questão do biometano. Uma gestão de resíduos mais eficiente e, obviamente, uma produção que possa gerar essa substituição de combustíveis fósseis por coisas renováveis. Alguns, não sei se tem mais tempo, alguns exemplos ou casos práticos de algum tempo a esta data que tenho feito na empresa, para vocês perceberem e verificarem como é que nós, fazendo uma pequenina coisa, ou como é que nós, trabalhando na eficiência, estamos também a melhorar o ambiente e estamos também a melhorar aqui a questão ambiental. Nós temos, por exemplo, um equipamento na fábrica chamado MTD. O equipamento está ali a meio desenhado, não se vê muito bem, mas pronto. E tem uns pratos, e vocês conseguem ver aqui nestes pratos, aqui uns 4 furos. Okay? Isto é por cima do prato, isto é por baixo do prato, tem aqui uns 4 furos. E basicamente isto é um prato em que tem por cima um sólido e por estes furos vai ter de passar vapor direto para tentar desgasificar o hexano que está nessa massa sólida. Portanto,
estamos a falar da desgasificação do bagaço no nosso processo. E, portanto, esse vapor direto tem de passar por ali. E o que nós fizemos foi alterarmos o equipamento, cortámos esses 4 furos, que só podíamos cortar estas bolinhas por causa da camisa de vapor que está aqui, portanto não podíamos cortar isto, portanto cortámos estes 4 furos, não podíamos aumentar mais a área, e colocámos estas grelhazinhas aqui, vocês estão a ver, soldámos, cortámos isto tudo a plasma, isto foi uma coisa assim interessante, em termos mecânicos. Vocês dizem, porque é que isto foi feito? Porque, basicamente, o que está aqui, a área de passagem que está aqui, e a área de passagem está aqui, portanto nós conseguimos aumentar a área de passagem em 2,5 vezes mais, 2,5 vezes mais, a área de passagem foi aumentada. O que é que isto implica? Implica que aumentámos 2,5 vezes mais a área sem que o sólido caísse para baixo, ou seja, passa para nós, mas o sólido, se nós tivéssemos isto aberto desta forma, o sólido caía e, portanto, não nos solventizava, portanto, caía e lá ia, não ficava retido. O objetivo foi, efetivamente, reduzir vapor. E, por isso, ao aumentar a área, mantendo o sólido lá como um tempo de residência, conseguimos, de alguma forma, reduzir a necessidade de vapor direto, que, ao ser vapor direto, vai se tornar efluente, portanto, minimizamos efluentes. Ao reduzirmos o vapor, reduzimos combustível, portanto, não precisamos tanto de gás natural para tal, nem tratamentos de água para tal. Portanto, o que significa, se vocês pensarem na redução, na eficiência, no aumento de eficiência que este pequeno trabalho teve, a redução brutal que teve em termos de custos para a empresa, mas principalmente para o ambiente, que consumimos menos gás natural e, portanto, menos recursos hídricos necessários, etc. Portanto, a eficiência, mais uma vez, a apelar à questão da sustentabilidade. Outro exemplo muito simples, aqui já com alguns números, portanto, nós fizemos um investimento de 15 mil euros com um payback de 0,2 anos. Montámos um skid, inventámos um skid, em que basicamente é uma bomba e um vaso, um tanquezito, umas válvulas e uns controles. E basicamente o que é que isto faz? Isto é um cleaning in place. Basicamente isto é com solução química para limpar os permutadores em recirculação, os permutadores de placas em recirculação. Então, nós conseguimos pagá-lo em 0,2 anos. Porquê? Porque ao não abrirmos os permutadores de placas, não estamos a comprar mais juntas. E as juntas, muitas vezes de Vitol, são extremamente caras, portanto não só poupamos para a empresa no que diz respeito a custos, mas principalmente porque as juntas de Vitol, se nós formos ver a análise de ciclo de vida das juntas de Vitol, é uma coisa estrondosamente nociva para o ambiente. Portanto, tem a ver com questões de vulcanização, também tem a ver com questões de extração de petróleo, etc, etc. Portanto, mais uma vez, um pequeno investimento, um pequeno trabalho, um aumento de eficiência brutal e, portanto, uma mais-valia para o ambiente. Outro caso de estudo é a cavitação hidrodinâmica, que nós colocámos na nossa fábrica de biodiesel, que também fizemos um investimento de cerca de 152 mil euros, pagou-se em 1 ano e meio, e basicamente isto o que é que faz? Faz com que alguma glicerina da separação da produção de biodiesel, ao voltar para trás, traz muito catalisador não utilizado, ou seja, tem muito catalisador em excesso, que é um catalisador homogéneo, e portanto volta para trás, e esse catalisador, ao voltar para trás, no fundo poupa catalisador fresco. E ao poupar catalisador fresco, mais uma vez, nós não precisamos comprar esse catalisador, e por isso é que se pagou obviamente o investimento, mas se não comprarmos catalisador, significa que alguém não o produziu, ou não o teve que produzir, portanto o que significa que em termos ambientais, mais uma vez, metilato de sódio com 70% de metanol, mais uma vez, as questões fósseis foram evitadas e energia, obviamente, nessas fábricas para produzir essa mesma quantidade de catalisador. Portanto, mais uma vez, a eficiência aliada à questão da sustentabilidade e à poupança em termos de energia. Outro exemplo sobre contaminação, mais uma vez, vocês podem ver o aspecto do fouling, vocês certamente têm este nome na cabeça, o fouling dos permutadores, portanto, esta nhaca toda, esta gosma toda nos permutadores de placas, e, portanto, soluções concentríficas para, de forma eficiente, retirar essas mesmas contaminações e fazer com que as permutas térmicas fossem mais eficientes e, por isso, quer queiramos, quer não, termos menores consumos energéticos. Este, pelo próprio nome que diz Fuel Switch
trocámos de fuel número 4, portanto uma coisa complexa em termos ambientais, com enxofre até quase 1%, e portanto fiz o projeto de trocar uma caldeira que era de fuel para gás natural, e portanto com um investimento de quase de €500 mil pagou-se em 1 ano e meio, portanto importante para a empresa, mas principalmente importante para o ambiente, porque o fuel é uma coisa muito complexa em termos de emissões, não só por causa do enxofre, mas obviamente pela questão da pegada de carbono, portanto do footprint, e passámos por um combustível mais amigo do ambiente. Mas podem dizer, mas o gás natural é fóssil. Sim, é fóssil, mas passámos de uma coisa que era muito má para uma coisa menos má. Só que, ao transformarmos isto para gás natural, já estamos adaptados, se quisermos, depois para ir para o biometano. Agora precisamos de chegar ao biometano. Isso aí são outros 500. Ok, portanto, quer queiramos, quer não, portanto, isto era a antiga caldeira com fuel, e passámos a gás natural com novos queimadores muito mais eficientes do que os queimadores antigos. Outro exemplo na empresa foi um projeto que fizemos para a instalação de uma prensa, mas basicamente um investimento de €850 mil, que se também pagou em 1 ano e meio. E basicamente o que é relevante neste projeto? Nós tínhamos um equipamento específico, quando introduzimos, que é um equipamento específico para a soja, e quando se introduziu a colza na empresa por causa do biodiesel, questões de propriedades a frio, a colza tem umas pequenas diferenças no seu processamento e, portanto, a colza, como tem mais óleo, consegue-se mecanicamente retirar algum óleo dessa semente, para depois minimizar o problema de ter mais solvente ou de ter mais energia na extração química. Portanto, nós, ao trocarmos esse equipamento de expander para a colza, que retirava 33%, para terem uma ideia, 33% do óleo que vinha na semente saía com esse expander, abolimos esse equipamento e colocámos um equipamento chamado prensa, que em vez de tirar 33% mecanicamente, tira 70%. Isto é uma diferença enorme quando depois esse prensado vai para a extração por solvente. Vamos poupar muito solvente, porque o solvente já não anda tanto em recirculação e, portanto, não é tão vaporizado e condensado, de modo a que é aí que há normalmente as perdas, não é? Portanto, poupamos muito solvente e poupamos muita energia, porque já não temos que andar a vaporizar, a utilizar vapor, para que esse solvente ande em recirculação mais tempo e em maior quantidade. Portanto, tudo isso teve uma poupança enorme e um benefício enorme, não só economicamente para a empresa, mas também ambientalmente para a empresa, por causa da eficiência. Sobre a questão do biometano, portanto, eu fiz aqui alguns cenários, já estou quase a acabar, portanto, temos aqui alguns cenários. O cenário 0 é o cenário atual, ou seja, nós não temos hoje em dia biometano, infelizmente. Portanto, se nós tivéssemos o cenário 2, cerca de 30% de biometano, conseguimos efetivamente ter um terço de reduções das emissões. Como podem ver, são 16 mil toneladas de CO2 por ano, que é muito dado ao nosso consumo intensivo de gás natural. Somos os grandes consumidores de gás natural. E, portanto, tendo a apostar nisto, a empresa está, no seu departamento de inovação e desenvolvimento, a tentar estudar, seja em batch, seja em contínuo, formas de tratar os seus efluentes e seus subprodutos de modo a conseguir maximizar a produção de biogás e, por sua vez, biometano, para injetar não só na rede de gás natural, ou então autoconsumir nas suas caldeiras, porque obviamente temos muito gás para substituir. Okay? Portanto, daí a questão da visão, mais uma vez, desperdícios, biocombustíveis e eficiência. Como notas finais, portanto, a inovação pode obviamente ser um driver para soluções a longo prazo, a reutilização obviamente dessas fontes através da eficiência, portanto, com novas tecnologias, essa inovação pode obviamente reduzir o consumo de energia. Afeta extremamente a questão do aquecimento global ou das alterações climáticas, portanto a eficiência é efetivamente importante, assim como a inovação. Uma economia circular, portanto promove isso, e obviamente que a inovação tem de colaborar, obviamente, seja com parte governamental, as indústrias, as próprias universidades, os próprios alunos, portanto todos os stakeholders têm de estar envolvidos na questão da inovação.
Sobre a eficiência, bem, ela é a chave para a sustentabilidade, porque se nós não pensarmos nela, portanto, vamos cada vez mais consumir mais e para menos output. Tem um impacto muito grande, obviamente, na parte ambiental, e por isso, quanto mais utilizado é, conseguimos, obviamente, menores emissões de ignição. A otimização dos recursos, obviamente, a redução de custos. Se não houver redução de custos, é difícil, obviamente, para as empresas se manterem. A eficiência da energia, portanto, menor energia, como é óbvio, tem menores emissões de carbono, e por isso é um facto que ajuda nisso. Também aumenta a questão da longevidade e da sustentabilidade, portanto, torna mais perene, e, portanto, aquilo que eu tentei demonstrar com alguns exemplos práticos da empresa é que pequenas ações ou pequenos projetos, não falámos de projetos de bilhões e milhões e milhões, não, falámos de pequenos projetos que têm, obviamente, um impacto muito grande e todos somados fazem, obviamente, a diferença. Obrigado. Se tiverem alguma questão, estou completamente disponível para... Sim. O senhor mencionou a obtenção de energia a partir de sementes de soja, segundo o que eu percebi, não é? Mas porquê soja especificamente? Porque, por exemplo, eu conheço várias teses de mestrado, mesmo cá do técnico, que falam de valorização, por exemplo, do caroço da azeitona, e não sei se isso a nível de sustentabilidade, pronto, porque a azeitona é algo que também é produzido cá em Portugal, pode ser mais... A questão é, a Iberol, nos seus processos, extrai soja e colza porque o bagaço resultante dessa extração é o bagaço proteico, é aquilo que dá alimento aos nossos animais. Portanto, nós temos um bagaço com 44% de proteína e isso vai para as rações animais. Portanto, nós não temos animais se não comerem. E, portanto, precisamos de uma fonte proteica para isso. Portanto, a soja tem a ver com questão alimentar. Okay? Como é óbvio, depois temos a parte do óleo, em que uma parte vai para alimentar, mas a farinha, o bagaço que nós precisamos para toda a alimentação animal, vai gerar óleo, mas esse óleo é excedente para as nossas necessidades humanas e, portanto, cada vez mais até o ser humano está a reduzir o consumo de óleos, exceto determinados óleos, como por exemplo o azeite e certas determinadas gorduras. Portanto, parte desse óleo de soja vai para biodiesel. Okay? No entanto, cada vez menos. Nós, neste momento, temos uma formulação, cerca de 65% daquilo que nós produzimos de biodiesel é resíduos. Óleos de cozinha usado, margarinas vindas não sei de onde, pronto, coisas, resíduos mesmo. E, portanto, só os restantes 35% é que nós variamos entre soja e colza. E, portanto, o resto vendemos para a parte alimentar. Okay? Não deixa de ser energia o bagaço, porque é energia para os animais, de forma de ATP, etc. Okay? E não deixa de ser energia também, porque a parte do óleo é utilizada para biocombustíveis. Portanto, aqui é uma questão de jogar o caroço de azeitona. Claro, é um desperdício e, portanto, se puder ser utilizado muitas vezes na sua extração, porque muitas vezes é o bagaço de azeitona, não é só o caroço, mas é o bagaço de azeitona que é extratado e ainda se retira esse óleo para tentar fazer biocombustíveis. E o bagaço que depois já foi extratado e já não dá, vai para caldeiras a biomassa para poder, obviamente, gerar energia. Portanto, tudo isso é uma cadeia de acontecimentos necessária para que se tenha o menor desperdício possível. Lá está. Mínimo de input, máximo de output. Isso é o que se pretende. Ok, obrigado. Okay. Posso fazer uma? Não sei. Eu já complementando isto com a apresentação da manhã, que o Renato não estava, mas nós, por exemplo, utilizámos também o bagaço, não sei se você estava, mas o bagaço de azeitona para produzir uma liquefação, foi o processo que foi falado de manhã, produzir um biocombustível líquido, depois pode ser utilizado até como substituição eventual do fuel oil, não é? Sem os problemas do fuel. Relativamente àquela alteração, não é, da caldeira, isso implicou só a alteração dos queimadores? Não. Não. Pois. Aliás, ali o investimento de $500 milhão foi apenas a parte da Iberol. Porque o projeto em si foi um projeto de quase de $1,5 milhão.
em que 1 milhão foi pela parte da Lisboa Gás, porque teve de construir um ramal de Bucelas até quase à Iberol. Claro que obviamente não foi só para a Iberol, foi para toda a parte industrial ali na zona e habitacional também, mas foi toda a parte da construção do gasoduto necessário até a Iberol. E portanto isso necessitou, portanto, nós na altura tínhamos 4 bar de pressão de gás natural que recebíamos, portanto, mas não tínhamos gás natural suficiente. E por isso tínhamos de utilizar o fuel. A razão que nós utilizávamos fuel era porque não tínhamos gás natural à porta suficiente para as nossas necessidades. E portanto, a Lisboa Gás, em parceria connosco, portanto, nós tivemos de pagar uma parte desse ramal. Fizemos esse ramal. Temos agora 16 bar de pressão à porta da Iberol, que fazemos a redução para 2 bar e depois internamente para as caldeiras. Mas basicamente esse meio milhão foi parte de construção do ramal, depois foi internamente na Iberol, desde a parte do ramal interno, desde a parte do PRM, ou seja, o posto de monitorização e redução, que tem a sua complexidade e o seu custo, a troca dos queimadores e, obviamente, toda a parte refratária da caldeira, que teve de ser alterada ou modificada ali naquela parte dos queimadores, porque a chama de gás natural é diferente da de fuel, é mais comprida e, portanto, teve-se de adaptar ali a caldeira. Outra situação que faz parte desse investimento foi que, quando nós tínhamos a caldeira a fuel, dá de ter 1% de enxofre, nós não tínhamos economizador na caldeira. E como não tínhamos economizador na chaminé da caldeira, o rendimento da caldeira... Explicar o que é o economizador. Sabem o que é o economizador da caldeira? O economizador, basicamente, é... Nós temos o fuel, o combustível a ser queimado, e são os gases de combustão que vão aquecer a água, porque aquilo era água tubular. Portanto, são esses fumos de combustão é que vão aquecer a água. Só que esses fumos depois esses gases de combustão vão para a atmosfera, não é? Portanto, a diferença é irem para a atmosfera a 200 e tal graus ou irem a 100 e poucos graus. Pronto. Quando estamos a falar, portanto, e daí temos um economizador água-ar, ou água-gás, gás de combustão. E, portanto, a água, antes de entrar na caldeira, é pré-aquecida com esses gases, arrefece os gases e pré-aquece a água a entrar na caldeira. Portanto, na chaminé, normalmente temos um economizador, um produtor de calor, para fazer essa recuperação energética. Qual é a grande diferença? É que com fuel, com 1% de enxofre, não havia economizador que aguentasse e, portanto, tinha de ser um material daqueles bastante aliados à corrosão. E, portanto, normalmente, em termos económicos, é muito difícil devido ao Mas não ponto faziam tratamento para a remoção de SO2? Não? Não era necessário, porque não? nós estávamos dentro dos limites, portanto, para fuel, estávamos dentro dos limites, mas a questão, efetivamente, era em termos ambientais e todas estas coisas eram chatas. Portanto, ao trocarmos para gás natural, deu-nos a possibilidade de conseguirmos ter a temperatura dos gases a cerca de 120 graus, portanto, não convém também baixar dos 120 graus, porque senão depois a condensação, mesmo que o gás natural não tenha muito enxofre, mas a condensação não é desejável depois para a questão da chaminé, da corrosão da chaminé e do economizador, mas permitiu-nos ser ainda mais eficientes com a colocação desse economizador e, portanto, mais uma vez a eficiência e, portanto, poupámos também muito gás natural. Nós colocámos numa caldeira o economizador, foi o projeto que não estava aqui, e, portanto, o economizador o projeto que fiz foi cerca de 60 mil euros, também uma coisa, ok, não são milhões, foram 60 mil euros e pagou-se em meio ano o economizador, só por colocar lá, só por pré-aquecer a água à entrada da caldeira. Portanto, quando eu cheguei à Iberol não existia e, portanto, aquilo era de caras e evidente. Ok? Sim? Emissões da caldeira e para alguns são de CO2 e o resto, não sei se como é que mede, nós não medimos, como é que eu vou explicar? Nós somos grandes consumidores de energia e, portanto, nós estamos abrangidos pelo CEL. Não sei se sabe o que é o CEL. O CEL é o Comércio de Emissões de Licenças de Carbono. E, portanto, nós temos um número de licenças disponibilizado pelas autoridades em que podemos consumir. Portanto, podemos, entre aspas, emitir CO2 ou equivalente dentro daquela gama de valores. O que acontece normalmente é que nós não chegamos lá, não utilizamos tudo. Portanto, ficamos com licenças passíveis de vender
no mercado do comércio para outros que ultrapassam e que precisam dessas licenças. Portanto, como é que nós medimos? Através do consumo do gás natural. O gás natural tem um fator de emissão, não sei de qual, mas o gás natural tem um fator de emissão e, portanto, todo o gás natural que nós consumimos é transformado em toneladas de CO2 emitidas, que depois vemos que não chega às licenças. Estas licenças estão, obviamente, a ser cada vez mais pequenas ao longo dos anos e, portanto, vão desaparecer e, por isso, cada vez mais nós temos de tentar substituir o nosso vetor energético, que é o gás natural, por outra coisa renovável. Por isso, já pensámos em mil e uma coisas, mas não é fácil, dada a dimensão que é. São pelo menos 30 megawatts de energia que nós temos ali em termos de potência. Não sei se respondi, mas não tenho valores de cor, mas as emissões de gás natural são aquelas que eu mostrei ali, ou seja, 16 mil toneladas ano. Okay? Aquilo que nós emitimos, naquele cenário zero que eu mostrei ali, é o consumo de gás natural de 2024, penso eu. Portanto, emitimos 16 mil toneladas de CO2 Para por ano. produção de quantos megawatts? Para a produção, nós não, entre aspas, nós não produzimos energia, nós produzimos produtos. Okay. Portanto, esses produtos depois podem ser colocados como potência. CO2 ou CO2 equivalente? São CO2, basicamente são CO2, porque grande parte daquilo é gás natural. Ok. Portanto, quase só CO2. Portanto, não temos propriamente, tanto que as caldeiras são monitorizadas, como é óbvio, e portanto nós temos sempre um excesso, salvo erro, pelo menos de 3% de oxigênio, okay? Para garantir, obviamente, toda a parte eficiente. Portanto, até em termos de CO é muito baixinho. Portanto, não há metano nas chaminés, ok? Não há outros compostos assim mais complexos para a parte de camada de ozono. Portanto, o CO2 efetivamente é aquele que é o principal e daí é contabilizado. Nós chamamos equivalente porque nós estamos a introduzir outros, porque não são monitorizados outros, mas não há... Sim, é o grosso, Sim, a CO2 basicamente é o que. Mais? Não? Ok. Pronto, espero que tenham gostado.